Boa tarde, gente. Hoje eu vou fazer uma revisão do conteúdo do 7º ano. Então, qual que é a primeira coisa que a gente tem que saber sobre o conteúdo que vai cair na prova do 7º ano? É sobre razão. Então, vou dar um exemplo aqui no quadro bem parecido com o que vai cair na prova. Então, vamos supor que a gente tem 2 quadrados. Quadrado 1 e o quadrado 2. O quadrado 1, a medida dele vai ser de 5 centímetros. E o quadrado 2 vai ser de 9 centímetros. Como se trata de um quadrado, vocês têm que lembrar do seguinte, que todos os lados dele possuem a mesma medida. Então, se eu informei a medida de um dos lados, que é 5 centímetros, todos os outros lados vão ter medida de 5 centímetros. E a mesma coisa vai acontecer com o quadrado 2. Então, vamos supor que ele peça na letra A razão entre os lados. Então, como é que a gente vai calcular a razão entre os lados? Se ele quer a razão entre os lados, entre o quadrado 1 e o quadrado 2, eu vou colocar a medida do lado do quadrado 1 sobre a medida do lado do quadrado 2. Então, vai ficar o quê? 5 sobre 9. Aí vocês vão ver. Dá para eu simplificar 5 sobre 9? Não. Então, a resposta é essa mesmo. A razão, o que ela é? Ela é uma fração que tem o intuito de comparar duas medidas. Então aqui, ó, ele está comparando o seguinte, que para cada 5 centímetros desse quadrado, o quadrado 1, a gente tem 9 centímetros para o quadrado 2. Então a letra A é isso. Agora vamos supor que a letra B, que é a razão entre os perímetros. Então, vamos supor que ela queira a razão entre os perímetros, entre o quadrado 1 e o quadrado 2. Você vai calcular o perímetro do quadrado 1. O que é o perímetro? Perímetro é a medida do contorno desse quadrado. Ou seja, quanto que mede se eu pegar esses 4 lados aqui que formam o contorno do quadrado 1? Aqui tem 5, aqui mais 5, aqui mais 5 e aqui mais 5, né? 5 vezes 4, 20 centímetros. Então, aqui o perímetro é 20 centímetros. E do quadrado 2? Aqui tem 9, 9, 9 e 9. 9 vezes 4. 9 vezes 4 dá 36 centímetros. Então, qual que é a razão entre o perímetro do quadrado 1 e o perímetro do quadrado 2? Vai ser 20 sobre 36. Só que aí você vai ver se dá para simplificar. Esses dois números têm na tabuada do 4, então eu posso simplificar por 4. Então vai ser 20 dividido por 4, 5. 36 dividido por 4, 9. Mesma coisa. A cada 5 centímetros de perímetro do quadrado 1, a gente tem 9 centímetros de perímetro no quadrado 2. E por último, a gente vai calcular a razão entre as áreas do quadrado 1 e o quadrado 2. Então, letra C.
Razão entre as áreas. Então, como é que eu calculo a área de um quadrado? Eu pego o valor do lado dele e elevo ao quadrado. Quanto que é 5 elevado ao quadrado? 25. Só que a resposta é só 25? Não. Você vai ter que pegar a unidade de medida e também elevar ao quadrado. Então, 25 centímetros quadrados. Por quê? Porque, na verdade, é 5 centímetros vezes 5 centímetros. 5 vezes 5 é 25 e centímetro vezes centímetro é centímetro quadrado. A área do quadrado 2 vai ser 9 centímetros vezes 9 centímetros. 81 centímetros quadrados. Então, qual é a razão entre as áreas do quadrado 1 e a área do quadrado 2? Vai ser 25 sobre 81. E aqui também não dá para simplificar. Agora vamos falar um pouco de proporção. Então, por exemplo, se na prova cair 4 valores aqui e eu perguntar, esses valores formam uma proporção? Como que você vai descobrir? Então, tem duas maneiras. Eu vou ensinar primeiro a mais fácil e depois a mais complexa. Então, como que você vai saber se 4 valores é uma proporção? Você vai pegar o primeiro e o último valor. O primeiro valor é 20 e o último valor é 6. Você vai pegar e multiplicar eles. Quanto que é 20 vezes 6? 120. Aí você vai para os valores do meio, que é 5 e 24. Quanto que é 5 vezes 24? 120 também. Se você encontrar os mesmos resultados, significa que esses 4 valores formam uma proporção. Por quê? Porque o produto dos extremos tem que ser igual ao produto dos meios para virar uma proporção. Vamos ver se essa de baixo aqui é uma proporção? A gente vai pegar 90 vezes 10. 90 vezes 10 é 900. Sobrou o que aqui? 2 e 18. 2 vezes 18 é 36. Então, os resultados não são iguais, não formam uma proporção. Qual que é a outra maneira de fazer? Um pouquinho mais complicada, mas também dá certo. É você montar com esses valores uma equação de frações. Então, você pega 20 sobre 5 igual a 24 sobre 6. E você simplifica. Então, você pega, por exemplo, 20 dá para simplificar por 5? Dá. 5 corta, aqui fica valendo 4. 24 dá para simplificar por 6? Dá também. Corta, aqui fica valendo 4 também. O que a gente encontrou? 4 sobre 1 é igual a 4 sobre 1. E aí 4 dá para simplificar com 4? Dá. Corta, corta. Sobrou 1 sobre 1 igual a 1 sobre 1. Quando você encontrar 1 sobre 1 igual a 1 sobre 1, quer dizer que é uma proporção. Que aí você conseguiu cortar todos os valores e aí resta 1, entendeu? Vai restar 1 em todas as posições. Então vai formar uma proporção. Vamos ver se aqui vai acontecer isso. Vai ficar 90 sobre 2 igual a 18 sobre 10. Aqui, eu posso cortar esse 2 com esse 10, aqui fica valendo 5. E aqui, 90 com 18, 90 é 5 vezes 18, então corta aqui, aqui fica valendo 5. Então ficou o quê? 5 sobre 1 é igual a 1 sobre 5. Só que você tem que ter muito cuidado, porque a gente jamais, numa proporção,
pode cortar na diagonal. Então, esse 5 não corta com esse 5. Por quê? Porque se a gente fosse resolver aqui, a gente teria que fazer a multiplicação cruzada, não é? Extremo vezes extremo igual a meio vezes meio. O que a gente iria encontrar? 1 igual a 25. Só que 1 é igual a 25? Não. Então, esses valores aqui não formam uma proporção. Outra coisa também que é muito importante saber para a prova. Quando que duas sequências vão ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Olha só, diretamente a gente vai fazer uma divisão, ou seja, diretamente a gente faz na forma de fração e vê se os resultados vão ser os mesmos. Então, aqui a gente tem duas sequências. Eu vou pegar o 72 e dividir por 8. Quanto que dá? Então, ó, 72 dividido por 8 dá 9. 18 dividido por 2 dá 9. E 90 dividido por 10 dá 9. Os resultados das divisões de elemento por elemento foram os mesmos. Então, essas duas sequências são diretamente proporcionais. Mas tome cuidado, porque nem sempre o valor da divisão vai ser exato. Então, quando vocês perceberem, não consigo fazer a divisão exata, coloque na forma de fração. Aí você simplifica a fração e vê se as frações vão ser as mesmas. Se forem, é porque a sequência é diretamente proporcional. E para eu saber se a sequência é inversamente proporcional, eu vou fazer a multiplicação dos valores. Então, eu vou pegar, por exemplo, 40 vezes 4. Então, aqui é multiplicação. 40 vezes 4, 160. 8 vezes 20, 160. 10 vezes 16, 160. Os resultados das multiplicações de elemento por elemento foram os mesmos. Então, essas duas sequências são inversamente proporcionais. Então, só recapitulando, diretamente divisão, inversamente multiplicação. A gente falou sobre as sequências, né? Agora a gente vai falar sobre as grandezas. Quando que duas grandezas são diretamente proporcionais? Então, por exemplo, velocidade e distância. Por que elas são diretamente proporcionais? Porque é o seguinte, quanto maior a minha velocidade, maior a distância que eu percorro. Então, vamos supor que eu vou pegar o meu carro. Quantos quilômetros eu consigo percorrer com o meu carro durante uma hora? Vamos supor que o carro está com uma velocidade de 80 km por hora. Ele vai percorrer 80 km. Se aumentar a velocidade para 100 km por hora, ele vai percorrer quantos quilômetros? Não vai aumentar para 100? Então, quanto maior a velocidade, maior a distância que eu vou percorrer. Então, a velocidade e a distância são diretamente proporcional. O aumento de uma grandeza vai levar ao aumento da outra, entendeu? É como se fosse uma consequência. O aumento de uma grandeza tem como consequência o aumento da outra. A mesma coisa é o tempo e a distância. Se eu quero ir para um lugar bem perto, a distância é pequena. Eu vou gastar um tempo pequeno para chegar nesse local. Agora, se eu quero ir para um lugar longe, a minha distância é grande. Então, o tempo que eu vou levar para chegar até o local vai ser maior. Então, quanto maior a distância, maior o tempo que eu vou precisar para chegar no local. Tempo e distância são diretamente proporcionais. Se eu aumento um, como consequência eu aumento o outro. Agora vamos ver grandezas inversamente proporcionais.
velocidade e tempo. Por que são inversamente proporcionais? Olha só, quanto maior a velocidade do meu carro, mais rápido eu chego ao meu destino. Então, se a velocidade aumenta, o tempo para eu chegar no destino vai diminuir. O aumento de uma das grandezas tem como consequência a redução do valor da outra. Entendeu? Então, quanto maior a minha velocidade, menor o meu tempo. E o contrário também. Se eu diminuo a minha velocidade, vou demorar mais, então vou gastar mais tempo. Por isso que velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Pessoal, agora a gente vai para a regra de 3. E na regra de 3, eu vou dar 2 exemplos. E quando for a regra de 3 composta, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Então vamos observar esse exemplo aqui. Ó. Um veículo leva 18 segundos para percorrer um trecho de 360 metros. Se ele manter a mesma velocidade, ele levará quanto tempo para percorrer um trecho de 480 metros? Então, o que a gente tem que fazer para resolver uma questão de regra de 3? Primeira etapa é montar a tabela. E para eu montar a tabela, eu tenho que identificar quais são as grandezas do meu enunciado. Então, um veículo leva 18 segundos. O que são os 18 segundos? É o meu tempo. Então, vou colocar na tabela tempo. Ah, professor, mas eu não sei qual grandeza é os 18 segundos. Na pior das hipóteses, se você não souber qual é a grandeza, coloca segundos. Coloca a unidade de medida. Beleza? Aí vamos para a segunda grandeza. Qual que é? Então, leva 18 segundos para percorrer um trecho de 360 metros. O que são os 360 metros? É a minha distância. E a mesma coisa, eu não sei qual é a grandeza, coloco a unidade de medida, coloco o metro. Identificou as grandezas? Faz a tabela. Então a tabela vai ter duas linhas, que são duas frases, então dois valores para cada grandeza. Montei a tabela, vou ler de novo o enunciado, vou voltar lá no início. Ó. Um veículo leva 18 segundos. 18 segundos, como que eu vou colocar isso na minha tabela? Eu vou procurar, ó, segundos não é o meu tempo, coluna do tempo, eu vou colocar o 18. Para percorrer um trecho de 360 metros. Como é que eu vou colocar esses 360 metros na minha tabela? Não é a distância? Eu vou lá na coluna da distância e coloco 360. Eu já li a primeira frase. Vou para a segunda frase. Se ele manter a mesma velocidade, ele levará quanto tempo? Tempo, eu sei qual que é o tempo, porque está perguntando quanto. Eu não sei qual que é. Então, quando eu não sei alguma coisa, eu coloco X. Vou lá na coluna do tempo, coloco X. Quanto tempo para percorrer um trecho de 480 metros? Então, aqui, ó, 480, é a distância, né? Vou lá na coluna da distância e coloco 480. Montei a minha tabela. O que eu faço agora? Pessoal, terminei de montar a tabela. Eu vou ver onde é que está o X. O X está na coluna do tempo. Não importa a ordem dos números, não importa nada. O que importa? Coluna onde tem o X, você vai fazer uma setinha para cima. Sempre. Setinha para cima onde tem o X. Então, X apareceu na coluna do tempo, setinha para cima no tempo. Coloquei a setinha para cima, eu vou comparar tempo com distância. Tempo e distância são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais?
são diretamente proporcionais. Porque quanto maior a distância, mais tempo eu levo para chegar no meu destino. Então, como são diretamente proporcional, eu vou colocar uma setinha também para cima. Se fosse inversamente proporcional, que é no exemplo seguinte, a minha setinha seria para baixo. Coloquei as minhas setinhas, eu vou montar a equação. Então, como é que eu monto a equação? Coluna do x sempre no primeiro membro. Então, ó, primeiro membro. Vou pegar a coluna onde tem o x. Qual que é? Essa daqui. Não está 18 e embaixo o x? Do jeito que está, eu vou colocar 18 sobre x. Em qualquer coluna que a setinha estiver para cima, do jeito que está, eu vou colocar. Então, o primeiro membro ficou 18 sobre x. Segundo membro, eu vou colocar a distância. Então, a setinha está para cima, vai ficar do jeitinho que está. 360 sobre 480. Coloco o sinal de igual. 360 sobre 480. Montei a minha equação. Eu vou tentar simplificar o máximo que eu puder. Já vou começar cortando zero. Eu já sei que 36 é o dobro de 18. Então, vou simplificar. 18 vezes 2 é 36. Então, o 36 fica valendo 2. E o 18 fica valendo 1. Então, a minha equação vai ficar o seguinte, ó, 1 sobre x, vou colocar aqui do lado, beleza? 1 sobre x é igual a 2 sobre 48. E dá para eu simplificar esse 2 com esse 48. Ó, 48 dividido por 2 dá 24. Então, aqui, ó, 24 e aqui corta esse 2. Fica valendo 1. Então, vai ficar 1 sobre x. Aqui eu vou continuar aqui, beleza? 1 sobre x é igual a 1 sobre 24. Multiplico cruzado. X vezes 1 é x. 1 vezes 24, 24. Aí eu vou lá na tabela. O x não é o tempo, que é medido em segundos. Então, meu resultado é o quê? 24 segundos. Ou seja, o carro vai levar 24 segundos para percorrer o trecho de 480 metros. Ó, aqui eu tenho outro exemplo de regra de 3. 30 máquinas montam equipamento em 10 minutos. Quantas máquinas são necessárias para montar esse equipamento em 20 minutos? Então, a gente tem que montar a nossa tabela. Só que para montar a nossa tabela, a gente tem que identificar quais são as grandezas. Então, ó, 30 máquinas. A gente já tem as máquinas, que é a primeira grandeza. Primeira grandeza é máquinas. Monta o equipamento em 10 minutos. 10 minutos é o nosso tempo. Ah, eu não sei qual é a grandeza de 10 minutos. Coloca minutos. Então, vou colocar aqui, ó. Tempo em minutos. Identifiquei as grandezas, já posso montar minha tabela. 2 linhas. E aí eu vou voltar lá no início do enunciado. 30 máquinas. Como é que eu vou colocar 30 máquinas na minha tabela? Vai em máquinas, coloca 30. Monta um equipamento em 10 minutos. 10 minutos é o nosso tempo. Então vai lá na coluna do tempo e coloca o 10. Quantas máquinas serão necessárias para montar esse equipamento em 20 minutos? Quantas máquinas? Então, tipo assim, eu sei qual é a quantidade de máquinas? Não. Então, vou colocar o X. X em máquinas.
E ele quer saber quantas máquinas serão necessárias para 20 minutos. Então, 20 minutos é o nosso tempo. Vou na coluna do tempo e coloco 20. Montei a tabela. Lembra que sempre na coluna do X eu coloco a setinha para cima. Não me vão colocar a setinha para baixo na coluna do X. Aí eu vou comparar máquinas e tempo. Quanto maior a quantidade de máquinas, mais tempo ou menos tempo eu vou precisar para montar o equipamento. Vai ser menos tempo, porque quanto mais máquinas, mais rápido eu vou montar. Entendeu? Então, se eu aumento o número de máquinas, eu diminuo o tempo. São inversamente proporcionais. Como são inversamente proporcionais, a gente coloca uma setinha para baixo no tempo. Coloquei as setinhas, vou montar a equação. Então, tem primeiro membro e segundo membro. No primeiro membro, eu vou colocar sempre a coluna do X. A setinha está para cima, então vai ficar do jeito que está. 30 sobre X. Aí eu vou para o segundo membro. Segundo membro é a outra coluna. A setinha não está para baixo? Quando a setinha estiver para baixo, eu não coloco do jeito que aparece. Eu vou inverter. Se apareceu 10 sobre 20, eu vou colocar 20 sobre 10. Inverti. Agora que eu montei a equação, eu vou resolver. E já vou começar cortando zeros. 2 e 10 dá para dividir? Dá. 2 fica valendo 1 e 10 fica valendo 5. Então, como é que vai ficar essa equação? 3 sobre x é igual a 1 sobre 5. Vou multiplicar cruzado. Ou seja, x vezes 1 é x e 3 vezes 5 é 15. Então, a quantidade de máquinas necessária vai ser 15 máquinas. Pessoal, qual é a diferença da regra de 3 simples para a regra de 3 composta? A regra de 3 simples, a gente só vai ter duas grandezas. Na regra de 3 composta, a gente vai ter 3 ou mais grandezas. Eu vou dar um exemplo com 3 grandezas, porque se vocês entenderem com 3 grandezas, vocês conseguem fazer regras de 3 compostas com 4 grandezas, 5 grandezas e quantas tiverem. Então vamos lá. E o raciocínio é bem análogo da regra de 3 simples. Primeiro passo é construir a tabela, e para construir a tabela a gente tem que ver quais são as grandezas do enunciado. Então, para construir um prédio em 360 dias, 360 dias não é o meu tempo. Então, na tabela eu já vou colocar tempo. E eu vou colocar dias. Porque às vezes você não sabe que grandeza que é, então coloca dias. 180 operários, então já tem a segunda grandeza, que é o número de operários. Trabalham 7 horas por dia. 7 horas por dia é é o tempo de trabalho por dia, né? Então é a minha, como eu falo, carga horária. Só que eu vou colocar só horas por dia, para não complicar muito. Pronto, identifiquei as minhas 3 grandezas do enunciado. Não tem mais nenhuma, ó. Terminou a primeira frase. Monta a tabela.
Aí agora eu vou voltar para o início, beleza? E vou colocar os valores na tabela. Para construir um prédio em 360 dias, como é que eu vou colocar na tabela? Eu vou em tempo, dias, coloco 360. 180 operários. Em operários eu coloco 180. Trabalho 7 horas por dia. Em horas por dia eu coloco 7. Quantos operários? Então aqui eu não sei qual é a quantidade de operários. Então, como eu não sei, eu vou colocar X. Vou lá na coluna dos operários e coloco o meu X. Beleza? Serão necessários para terminar a obra em 350 dias. Vou lá na coluna do dias, que é o tempo, coloco 350. Trabalhando 8 horas por dia. Na coluna das horas por dia eu coloco 8. Montei a tabela. A primeira coisa que eu faço depois de ter montado a tabela é colocar a setinha para cima na coluna do X. Então o X apareceu na coluna dos operários. Operários vai levar uma setinha para cima. Coloquei setinha para cima na coluna do X. Eu vou pegar cada uma das outras grandezas e comparar. Se eu tenho mais operários, eu vou precisar de mais dias ou menos dias para eu terminar a obra. Então, quanto mais operário, mais rápido eu vou terminar a obra. Mais rápido eu vou terminar a obra. Então, são inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, meu tempo vai receber a setinha para baixo. Agora, eu vou pegar de novo operários, porque sempre comparando com a grandeza do X. Vou comparar horas por dia com operários. Se eu tenho mais operários, eu vou precisar trabalhar. Os operários vão precisar trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia. Quanto mais operários, vai ser necessário menos horas por dia de trabalho. Então, também são inversamente proporcionais. Aí eu vou colocar uma setinha para baixo nas horas por dia. Coloquei as setinhas, é hora de montar a minha equação. Então, primeiro membro e segundo membro. Pessoal, o primeiro membro vai vir somente a coluna do X. Qual é a coluna do X? Operários. Não está com a setinha para cima? Então, do jeito que aparece, eu vou colocar no primeiro membro. 180 sobre x. E já vou colocar o sinal de igual, porque só vem a coluna do x no primeiro membro. Aí eu vou para as outras grandezas. Coluna do tempo. A setinha está para baixo, não está? Então, em vez de eu colocar 360 sobre 350, eu vou colocar invertido. Eu vou colocar 350 sobre 360. Setinha para baixo aqui, ó. 350 sobre 360. Coloquei a minha primeira coluna, né? Vou para a outra. A outra coluna é horas por dia. Como eu estou indo para outra coluna, que também vai para o segundo membro, eu vou colocar vezes. Horas por dia não está com a setinha para baixo? Significa que eu também vou inverter. Em vez de eu colocar 7 sobre 8, eu vou colocar 8 sobre 7. Agora eu montei a minha equação. O que eu vou fazer logo de cara? Simplificar. E já vou começar cortando zero. Corta esse zero com esse zero. 35 está na tabuada do 7, então eu posso simplificar. 35 fica valendo 5 e 7 fica valendo 1. 36 e 8 são dois números que aparecem na tabuada do 4. Então, ó, 8 fica valendo 2 e 36 fica valendo 9. Aí, eu vou reescrever a minha equação. Pessoal, vou escrever aqui do lado, beleza? 180 sobre x é igual a 5 vezes 2 sobre 9 vezes 1.
5 vezes 2 é 10. 9 vezes 1 é 9. Então, 180 sobre x é igual a 10 sobre 9. Que eu já vou cortar esse zero com esse zero aqui. Que eu tenho agonia de ver dois zeros que podem ser cortados. Vai sobrar o quê? 18 sobre x é igual a 1 sobre 9. Agora eu vou resolver. Vou multiplicar cruzado. Ó. X vezes 1 é x. E 18 vezes 9, ó, 9 vezes 9 é 81. Como 18 é o dobro de 9, 9 vezes 18 vai ser o dobro de 81. E o dobro de 81 é 162. Então, vão ser necessários 162 operários. Pessoal, quais são os erros em cada uma dessas frases? Vocês acham que eu não vou cobrar isso na prova também, não? Olha só, eu comprei 200 gramas de presunto. O que está errado nessa frase? Pessoal, presta muita atenção. A gente não fala a grama quando a gente quer se referir à unidade de medida. A gente fala o grama. Então, eu não vou falar eu comprei 200 gramas. Eu vou falar que eu comprei 200 gramas. Então, o erro está aqui. Não é 200 gramas. É 200. Vou colocar minúsculo aqui, né? É 200 gramas, pelo amor de Deus. Vocês não vão falar 200 gramas quando estiver no supermercado, não, porque me dá dor de ouvido. Olha a segunda frase. Essa melancia pesa 2 kg. Então, qual é o erro nessa frase aqui? Gente, quilograma não é unidade de medida do peso. Quilograma é a unidade de medida da massa, beleza? Então, o que está errado nessa frase é falar que essa melancia pesa 2 kg. Ela não pesa 2 kg, entendeu? Vocês vão estudar em física qual que é a unidade de medida do peso. O correto seria falar assim, essa melancia tem uma massa de 2 kg. Então, tem uma massa. Beleza? Então, esse que é o erro de cada uma dessas frases, entendeu? Média aritmética. Pessoal, no 7º ano eu só ensinei a média aritmética. Mas existem outras médias, beleza? Mas acontece o seguinte, sempre quando eu falar média para vocês, por enquanto, é a média aritmética. E como é que eu calculo a média aritmética? Vamos pegar esse exemplo que eu dei aqui, ó. Eu tenho o bimestre e a nota de cada bimestre. Então, eu coloquei na tabela aqui as notas dos 4 bimestres. E eu quero saber a média das notas desses alunos. Como é que eu vou calcular essa média? Eu vou somar todas as notas, entendeu? E vou dividir pela quantidade de notas. Então, como aqui tem 4 notas, eu vou dividir por 4. Então, eu vou somar 9 mais 5 mais 8 mais 10. E a quantidade total de notas é 4. Somo tudo e divido por 4. 9 mais 5 vai dar 14. 14 com mais 8, 22. E 22 mais 10, 32. Então vai ficar 32 dividido por 4. Quanto que é 32 dividido por 4? 8. Então a média das notas desse aluno é 8. Simples assim. Soma todos os valores que o exercício der e divide pela quantidade total de valores. Aí você vai ter a média aritmética.
Pessoal, e a mediana? Como é que eu vou calcular? Primeiro, essa mediana aqui, gente, é a mediana da estatística. Ela não é a mediana lá que eu cantei na música. Aquela lá é outra mediana, é a mediana da geometria. Então, a gente tem dois casos para mediana. Se a minha quantidade de valores for ímpar, eu vou calcular de um jeito. E se a quantidade de valores for par, é bem parecido, só que é um pouquinho diferente. Então, qual que é a primeira etapa para eu calcular? É colocar esses valores em ordem crescente, do menor para o maior. Ah, eu posso colocar em ordem decrescente? Pode também. Se você quiser colocar em ordem crescente ou decrescente, vai ser a mesma coisa, beleza? Mas tem que estar em ordem, senão vai dar errado. Então, eu vou colocar em ordem crescente. Desses 5 valores aqui, qual é o menor? É o 38. Depois vem o 39, depois o 40, o 41 e o 44. Coloquei todos os valores em ordem crescente. O que eu vou fazer? Eu vou cortando as extremidades, ó. Então sempre pego de par em par, cortando as extremidades. Pego o primeiro valor com o último, cortei. Sobrou 3 valores. Vou repetir o processo. Vou cortar as extremidades que sobraram. 39 com 41. E aí sobrou um único valor. Sempre que a minha quantidade de valores for ímpar, vai sobrar um único valor. Esse valor que sobrar é a mediana. Vamos ver como é que funciona se a quantidade de valores for par? Então, ó, primeira etapa é colocar em ordem crescente. Menor para maior, eu vou colocar o 38, vai vir de novo o 38, depois vai vir o 39, o 40, 41 e o 42. E o procedimento é bem parecido. Vou pegar primeiro e último valor e cortar. Sobraram 4 valores. Vou repetir o procedimento. Primeiro e último. Só que se eu repetir de novo esse procedimento, eu corto todos os números. E aí eu não vou achar mediana. Então, se sobrar 2 valores, que vai ser o caso de quando a quantidade de valores for par, eu vou pegar esses 2 valores, eu vou somar eles e dividir por 2. Então, eu vou pegar 39 mais 40 e dividir por 2. Ó. 39 mais 40 vai dar 79. E 79 dividido por 2 dá 39,5. Então, esse é o valor da minha mediana nesse segundo caso, beleza? É bem tranquilo, eu acredito que não tem erro. Pessoal, vamos entender então como é que funciona a moda. Então, a princípio, o que é a moda? A moda é aquele valor que mais se repete numa amostra. Só que a gente tem 4 tipos de amostra. A gente vai ter a amostra amodal. Então, a amostra amodal é a amostra sem moda. Uma amostra sem moda é uma amostra que nenhum valor se repete. Eu vou só alterar aqui no valor, gente, porque senão a amostra não... Ah, não, desculpa. Tá certo. Foi mal. Isso mesmo. A amostra amodal é uma amostra que nenhum valor se repete. Aí vocês vão estar perguntando assim, mas aqui tem valores se repetindo. O que acontece? A gente tem que ver se o valor que está repetindo aparece na mesma quantidade que os outros valores. Porque se aparecer, não vai ter nenhum valor que vai se sobressair, entendeu? Então, por exemplo, 40 apareceu uma vez, 2, 38. Apareceu 2 vezes, ó. E 39 também 2 vezes. Vocês estão vendo que cada valor apareceu na amostra com a mesma frequência? Então, a gente tem 2 40, 2 valores 38 e 2 valores 39. Não tem nenhum valor que a quantidade se sobressai.
Então, ela é uma amostra sem moda, entendeu? Então, isso que caracteriza uma amostra amodal. E a amostra unimodal? A amostra unimodal vai ter um valor que aparece mais vezes em relação aos outros valores. Então, por exemplo, 38 apareceu uma, duas vezes. Ó. Dos valores que sobraram, nenhum deles apareceu mais de uma vez. Então, essa amostra aqui tem uma única moda. Se ela apresenta uma única moda, ela é uma amostra unimodal. Entendeu? E a bimodal? A bimodal, a gente vai ter duas modas. Então, por exemplo, o 39 aqui, ó, apareceu duas vezes. E o 42. Então, a quantidade de vezes que apareceu 39 e 42 foi maior do que a quantidade de vezes que apareceu os outros valores. Então, essa amostra aqui, ela possui duas modas. Se a amostra possui duas modas, ela é uma amostra bimodal. E a amostra vai ser multimodal quando ela possui mais de duas modas. Então, vamos ver aqui o nosso exemplo. 40 apareceu duas vezes. 39 apareceu duas vezes. E o 38 também. E aqui, por que não é uma amostra amodal? Porque o 42 teria que aparecer duas vezes para essa amostra não ter nenhuma moda. Como ele apareceu uma única vez, essa amostra vai ter o quê? 3 modas. Se ela tem 3 modas, ela tem mais de 2 modas. Então, ela é uma amostra multimodal. Então, é isso o conteúdo da nossa prova. Estudem, vejam e revejam a revisão, estudem os exercícios do caderno que eu passei, o conteúdo que eu passei no caderno e boa prova.